vamos ver, né? Se os irmãos conseguem aqui compreender a natureza do que o Senhor colocou no meu coração para transmitir nessa noite. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Nós estamos comemorando hoje a Páscoa, que é Jesus para nós, né, igreja? E eu gostaria que o Miguel colocasse aqui... Ah, não pode? Não, colocar ali a Bíblia. É que você fechou aquele negócio ali. Vocês possam abrir as suas Bíblias em Lucas 22, a partir do versículo 14. Essa leitura bíblica tem por título... Não sei se na Bíblia de vocês é assim, é separado por temas, né? E tem aqui o título A Última Páscoa de Jesus. Conseguiu, Miguel? Aí eu não vou conseguir ler porque está muito claro. Aí você pode ir passando, tá, Miguel? Faz favor. Quando chegou a hora, Jesus assentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes: como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Próximo. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus e disse: peguem isto. Você foi muito rápido, filho. Peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Só até aí. Essa versão é um pouquinho diferente. Essa foi a última Páscoa de Jesus. E aconteceram eventos, né, que culminaram na crucificação do Senhor. Jesus, ele arrastava multidões e estava ali levantando a ira das autoridades religiosas da época, que se sentiam ameaçadas. E vários eventos, né, tumultuaram esse momento, e alguns desses eventos que foram como estopim para a crucificação de Cristo. Amém? Jesus, ele quebrava os padrões, né? Ele era muito diferente do que a autoridade religiosa esperava do Messias que ia libertar o povo. Jesus, ele desafiava as tradições e as hierarquias religiosas dessa época. Ao invés de Jesus fazer uma interpretação literal da lei judaica,
Jesus ele explicava o cerne espiritual da mensagem divina, enfatizando o amor, compaixão, misericórdia. As mensagens de Jesus eram profundas em sua simplicidade e lançavam luz sobre as injustiças sociais, sobre a hipocrisia religiosa e convidavam os ouvintes a viver uma transformação genuína e viver a prática de uma fé genuína. Então, além disso, Jesus curava, Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os doentes, e isso causava espanto em uns, admiração em outros, e a demonstração desse poder, ela transcendia as nossas limitações, as limitações humanas. Então, nos dias que antecederam a decretação da morte de Jesus, né, como eu já disse, foi uma série de eventos tumultuados, e um desses eventos foi a ressurreição de Lázaro. O nosso Senhor ele já estava ganhando ali uma fama, já tinha um grande número de seguidores, mas a ressurreição de Lázaro foi um evento importante, porque através da ressurreição, muitas pessoas creram em Jesus, que ele era o Filho de Deus. Todos nós conhecemos a história de Lázaro, né? Que Jesus era grande amigo de Lázaro e ele foi informado que ele estava doente. As irmãs de Lázaro chamaram Jesus para que pudesse ver o irmão, só que Jesus chegou lá ao encontro depois de 4 dias. Agora eu vou fazer aqui um parênteses. E o que eu vou dizer faz parte de uma tradição judaica. Por que Jesus chegou depois de 4 dias? Vocês acham que havia ali no caminho alguma coisa que impediu que Jesus se locomovesse a tempo? Eu acho que Jesus, ele levou todo esse tempo com um propósito. Segundo a tradição judaica, o espírito daquele que morria ficava como que, isso é uma tradição, tá, gente? Ficava ali pairando no corpo até 3 dias depois da sua morte. Depois do 4º dia, né, seja para onde for o espírito já tinha ido e a pessoa morreu. Então, dentro desse parênteses, Jesus ele chegou no 4º dia para que, segundo essa tradição, ficasse mesmo comprovado que houve milagre, que Lázaro realmente estava morto, que o espírito não estava ali presente e que Jesus ressuscitou. Coloca aí, Miguel, João 11:45. Então, depois desse milagre que o Senhor Jesus realizou, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, que Jesus tinha realizado ali o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes que Jesus tinha feito. Então, houve aqueles que viram e que creram, e também haviam aqueles que viram e que foram contar sobre esse fato, sobre esse ocorrido com os fariseus. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Versículo 48. Se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão de nós o nosso lugar e a nossa nação. Então, a autoridade religiosa ela estava se sentindo ameaçada, como Jesus estava ali levando muitos consigo, muitos crendo nele. As autoridades, os fariseus, tinham medo que Jesus provocasse ali uma revolução política, né?
e que eles acabassem perdendo os seus privilégios. Depois dessa ressurreição, também houve uma trama para matar Jesus, mas também para matar Lázaro. Jesus já não andava manifestadamente entre os judeus. Retirou-se dali para uma cidade chamada Efraim. Desde esse dia, buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: será que ele virá à festa? Então, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então, aí os sacerdotes queriam prender Jesus. E também aqui, muitos dos judeus que soubem que ele ali estava, no caso Jesus, foram não por causa só de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes também tomaram deliberação para matar Lázaro, porque muitos dos judeus criam por causa dele. Então, depois disso, houve também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós cantamos aqui no louvor: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Foi quando Jesus, ele cumpriu a profecia, ele entrou na cidade montado no jumentinho, e vocês imaginam que tinha acabado de ocorrer ali um milagre de ressurreição. Então, muitas pessoas seguiam Jesus e também queriam ver a Lázaro. As pessoas estavam ali muito apaixonadas por Jesus, e quando ele passava, as pessoas tiravam as suas capas e lançavam no chão, e com o ramo de oliveira, eu fico imaginando, parece até que eu estou vendo, Jesus entrando no lombo do jumentinho e as pessoas declarando, adorando, e a multidão gritava: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Então isso levantou a fúria ali dos fariseus, a revolta, o medo que houvesse uma revolta política grande ali e que houvesse represárias por causa dos romanos e que eles acabassem perdendo seus privilégios. Então Jesus muitas vezes também, através de parábolas, falou, lançando luz à hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia religiosa, e tudo isso atraía para Jesus a raiva, dos fariseus, para que tudo isso culminasse na crucificação. Depois, Jesus começou a falar com seus discípulos, profetizar a sua morte. No João 12, 27, Jesus diz assim: agora minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora vim. Então, Jesus já começou ali, através de poucas palavras, a revelar aos seus discípulos que o momento estava chegando. Depois, Jesus, ele revela ao traidor. Falou bem assim que aquele que sentava com ele à mesa, que iria trair. Quando a gente é traído por uma pessoa que a gente já não espera nada dessa pessoa, dói, mas às vezes nem surpreende tanto. Mas quando é uma pessoa da nossa convivência, uma pessoa que a gente confia, que nós amamos, como Jesus amava Judas, isso dói e dói muito. Então, aqui na passagem bíblica, Jesus, ele fala assim: aquele a quem eu der um bocado molhado, e molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhe, pois, Jesus: o que faz depressa. Aí continua dizendo que nenhum dos que estavam ali assentados à mesa se atentaram para essa situação. Acharam que Judas, como ele ficava com a bolsa do dinheiro, ele teria saído de repente para comprar alguma coisa para a festa. Depois disso,
Jesus foi orar com seus discípulos no monte, nos Montes das Oliveiras. E Jesus, naquele momento ali com seus discípulos, ele orava com muita aflição e agonia, e orava intensamente. Em João 22, versículo 43, 44, fala que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Hoje em dia, nós não estamos livres de sofrermos episódios de ansiedade, de depressão. E às vezes, quando precisamos fazer alguma coisa que não conhecemos muito bem, que não sabemos como aquilo vai rolar, nós temos incerteza como as coisas vão proceder, isso pode desencadear em nós uma ansiedade. E Jesus tinha grande aflição e ansiedade porque ele sabia qual seria a morte, e tão grande era essa aflição que o suor de Jesus se transformou em sangue. E isso é um fenômeno conhecido na medicina como não vou conseguir falar essa palavra, hemadrula. É uma condição extremamente rara, mas que já foi documentada em caso de caso extremo de estresse e de angústia emocional. Então, o nosso rei, ele estava muito aflito por o momento que antecedia. Depois tem aqui o beijo da traição, que ele foi traído com um beijo. E lendo a palavra do Senhor, passando por essa parte que Jesus fala do beijo, porque todos nós sabemos, né, que Judas combinou um sinal com os guardas para que soubessem quem era Jesus, quem que deveria prender. Então Judas saudou com um beijo, salve mestre, e o beijou. E aqui Jesus perguntou, amigo, o que você veio fazer? Então, aproximando-se, lançaram a mão em Jesus e o prenderam. Me chamou a atenção Jesus chamar Judas de amigo. Você ia falar o quê para aquela pessoa que te traiu? De certo, você não ia falar amigo. Quando eu li essa passagem, o que eu senti foi, por mais que Jesus soubesse que era aquilo que ia acontecer, eu senti que, mesmo assim, aquilo surpreendeu Jesus. Vocês conseguem entender? Amigo, o que você foi fazer? Então, eu destaquei aqui 3 pontos, né? Que mesmo sabendo que Judas estava o traindo, Jesus ainda o trata com amor. Quantas vezes a gente agrada a nossa vontade e esquece a vontade do Pai? E Jesus ainda olha para a gente com um olhar de misericórdia. Foi um confronto gentil. Ao chamar Judas de amigo, Jesus questiona gentilmente as suas ações, tentando confrontá-lo e convidando a refletir sobre as suas escolhas e a se arrepender. E também tem um paralelo aqui com o Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomou a refeição comigo, ele se virou contra mim. Então, essa é uma passagem poética que descreve a angústia do salmista diante da traição de uma pessoa próxima. Assim como o salmista foi traído por alguém da sua confiança, Jesus foi traído pelo seu próprio discípulo. Então, existe aqui uma conexão entre esse salmo e a traição de Jesus, e ressalta como os eventos do Antigo Testamento, eles encontram o seu cumprimento na vida e no ministério de Jesus. Em qualquer caso, Jesus chamando Judas de amigo demonstra a disposição de perdoar. Todos nós sabemos aqui qual foi o final de Judas.
Mas eu creio que Jesus perdoaria Judas. Se ele não tivesse se precipitado, com certeza ele seria alcançado pelo amor e pela misericórdia de Jesus. E aí aqui eu preparei várias coisas, mas eu não vou falar nada disso, porque de tarde já me veio outras coisas, que eu queria focar nas últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação, porque depois desses eventos, Jesus, ele começou aqui a falar, dar conselhos, né, aos seus discípulos. João 12. Jesus começa a falar com os discípulos que a hora dele está chegando, que ele, para onde ele iria, né, eles não poderiam ir agora. Então Tomé até pergunta: mestre, o senhor Peraí, gente. Enfim, não vou lembrar. Então, as últimas palavras do nosso mestre nesses eventos antes da crucificação, Jesus disse que o maior é aquele que serve. Antecedendo isso, Jesus lavou os pés dos discípulos. Depois Jesus fala que orai para que não entreis em tentação. Depois Jesus diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Depois Jesus, ele deu um novo mandamento, que é que que ameis uns aos outros da mesma forma que Jesus nos amou. Depois o Senhor Jesus, ele volta novamente a falar: não se turbe o vosso coração. Então são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Eu acho que ele tinha urgência ali de deixar as coisas bem claras, de instruir os discípulos para o que iria acontecer e para que eles continuassem firmes no caminho. Jesus fala de novo para não se turbar o coração. Jesus prometeu o Espírito Santo. Depois ele fala da paz. A minha paz vos dou e não dou como o mundo a dá. Jesus falou que ele era a videira verdadeira e que nós precisamos estar ligados nele. Jesus falou que nós já estamos limpos. Aleluia. Depois ele fala: não tem ninguém que tem maior amor do que este, que é de dar a vida pelos seus amigos. E aí ele diz assim: e vós sereis os meus amigos, se fizeres o que eu tenho mandado. Depois, Jesus continuando falando com seus discípulos, ele diz que o mundo iria odiá-los. Ia odiá-los por causa de Jesus. Porque o mundo primeiro odiou a ele e também odiariam os discípulos. Depois Jesus fala das perseguições e que o sofrimento ele se tornaria alegria. Depois da paz que vence as aflições. Põe aí, Miguel, João 17, faz favor, versículo 9. Então eu consigo imaginar ali naquele último momento a urgência de Jesus em expressar essa mensagem para os seus discípulos. E isso aqui é uma carta de amor, gente. Eu me lembro que quando eu li essa palavra, eu acho que eu era da idade do Miguel. E esses versículos a seguir falaram muito comigo. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Versículo 11, Miguel.
Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me destes, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Versículo 15. Não peço que os tirem do mundo, mas que os guarde do maligno. Versículo 20, Miguel. Eu imagino que Jesus estava falando ali diretamente com os discípulos, né? Mas quando chega aqui nessa parte, era para você também. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aleluia. Versículo 24. Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina e que tu me destes, pois me amastes antes da criação do mundo. 26. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Depois nós sabemos que Jesus foi preso, foi crucificado, passou um grande sofrimento. Houve um momento que Jesus pediu ao Pai que, se fosse possível, passar esse sofrimento, passar o cálice, mas que fosse feito a vontade do Pai. É um gesto de grande amor do nosso Senhor e que nos deu vida e a vida eterna. Então nós sabemos, irmãos, que hoje, não sei se é hoje, não é hoje, né, Gil? O calendário judeu, a Páscoa não é comemorada hoje, é no mês que vem, não é? Então nós sabemos que a Páscoa para o povo de Israel marca a libertação do povo das aflições do Egito, da escravidão do Egito, né? Nós sabemos a história que Faraó tinha o coração endurecido, não queria liberar o povo. Então Deus enviou várias pragas e a pior de todas foi a última, onde o anjo da morte passou e levou os primogênitos dos egípcios. Então o Senhor falou com o povo que era preciso sacrificar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e o sangue desse cordeiro era para passar no umbral da porta, e o anjo da morte, ele não ia tocar naquela casa que tinha a marca do sangue. E então nós sabemos que o anjo da morte levou os filhos dos egípcios, os primogênitos, mas aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro foram poupados. E da mesma forma, Jesus, ele é referido na palavra de Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra diz que sem a derramamento de sangue, não há perdão pelos pecados. E o sangue de Jesus foi derramado para nos redimir, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Então, eu aqui destaquei um versículo. Ao compreender o custo do seu resgate, nós somos inspirados a viver uma vida que reflita a transformação que nós recebemos. A gratidão que se manifesta em um compromisso de seguir, amar e servir os outros e ser luz do mundo. Portanto, queridos irmãos, apelo pelas misericórdias de Deus em vocês, que ofereçam os seus corpos a Deus e que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável. E essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, o significado da Páscoa, eu coloquei aqui, que vai além dos ovos coloridos, mas não tem nada a ver nem com ovos coloridos, nem coelhinho. Ouviu, crianças? Qual que é o significado da Páscoa, Sussu?
Já não lembra? Davi. Muito bem. Então é isso, o verdadeiro significado não é nada de ovos e coelhos, está centrado na graça abundante que flui do coração de Deus, demonstrando seu amor ilimitado por causa de nós, e esse amor transcende nossas falhas, pecados, imperfeições, oferecendo-nos a vida eterna. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se dentre os mortos. Então, ele morreu, ele fez o sacrifício que era necessário para que nós tivéssemos novamente amizade com Deus. E depois do terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, ele está vivo e é a nossa esperança. À tarde eu ouvi um louvor que dizia assim, eu tenho tanta saudade. Aí eu parei, poxa, eu também eu tenho tanta saudade. Às vezes a gente sente tanta saudade do céu, do nosso lar, que a vontade é clamar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não é? Mas talvez seja um pouco egoísta da nossa parte, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Então, a palavra diz que quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, se está demorando, não está demorando, é no tempo de Deus. É porque muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas. E no mesmo momento que eu senti assim, de Jesus, já tem tanto tempo, e eu estou com saudade de Jesus, eu senti no meu coração, eu estou com você, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco. Então o túmulo não está mais vazio, meus irmãos, ele vive dentro de nós e é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Amém? E que você sempre venha refletir que na Páscoa nós comemoramos a vida de Cristo, mas nós celebramos a vida de Cristo todos os dias. Todos os dias nós precisamos lembrar e refletir no alto preço do sacrifício de Jesus. Como aqui nessas considerações, quando você considerar o preço que foi pago, a gente bota o pezinho assim atrás, ó, antes de fazer a nossa vontade, antes de buscar o nosso querer. Porque o Senhor nos salvou do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Vamos hoje celebrar esse momento especial e que você tenha uma feliz Páscoa, uma Páscoa cristã, que é Jesus Cristo ressurreto nos nossos corações. Amém?